toca o grilo pra você também quando você começa a acordar? Ah, não é o grilo, mas eu sei que tem o despertador que é o grilo. É bonitinho, vai. É mais Nossa, eu não aguento esse grilo suave. mais. O meu eu prefiro que ele fique o passarinho, assim, ó. Fiu, 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 fiu. Aí vai acordando. Ah, o meu gosta das musiquinhas. Geralmente é as musiquinhas. Ah, não. O dia acordar com passarinho é muito bom, que você não acorda puto e tal. Não tem mais essa de acordar com música. Mas vamos lá, É, né? mas, Tá na madrugada aqui pra mim, aqui tá escuro, então o olho é nossa, todo tá. amassado. Oh, meu Deus. Vixe, todo. Não, e daqui a pouco vai aumentar a nossa diferença de horário pra 9 horas, né? Sério? É porque se aumenta da Irlanda pro Brasil de 3 pra 4, deve aumentar a nossa de 8 pra 9, Será que né? aumenta? Meu. Ah, mas acho que também mexe o fuso horário também. Deve mexer. Ah, pode ser. Isso é bom. Se mexer aí, mexer aqui, menos mal, porque senão vai ficar mais difícil ainda achar os horários pra gravar. Pois é, pois é. Mas vamos lá, que hoje a gente tem um monte de coisa, né? Hoje a gente vai falar de intercâmbio eternos, assim. E Todos os intercâmbios. todos os tipos de intercâmbio. É, porque a gente fala bastante sobre intercâmbio na Irlanda, né, Du? Só que a gente não fala assim. Eu pensei, vamos fazer um vídeo sobre intercâmbio em geral, né? O que é Sim. intercâmbio? Como que a gente faz intercâmbio? Quanto custa fazer intercâmbio? Quais são os principais destinos, tipos de intercâmbio que tem? O que é mais barato? Se tem intercâmbio de graça? Enfim, fazer um panorama geral para as pessoas entenderem mesmo quais são as possibilidades que elas têm quando elas pensam, tipo, eu quero fazer um intercâmbio. Tá, o que tem? O que tem para eu fazer? Então hoje a gente vai fazer esse panorama geral. Boa. Apanhadão. E eu acho importante, até porque tem duas coisas, né? Tem gente que quer fazer intercâmbio e não sabe necessariamente nem o que é intercâmbio. E ela quer morar fora, né? E aí ela fala, vou fazer Isso. intercâmbio. E aí eu busco o intercâmbio é assim que é. Acho que a gente pode falar um pouco disso. E outra coisa, a gente tá vendo muita gente recentemente buscando, né? Indo no eDublin para buscar informações de intercâmbio de outros destinos. Muita gente que procura sobre Canadá, sobre Nova Zelândia, Austrália, Sim. Inglaterra, querer saber como é que tá e tal. Eu acho que é legal falar um pouco de cada um desses lugares, a gente quebrar realmente por destino, porque a gente pode fazer esse vídeo até, como vai ser um podcast bem longo, a gente pode colocar ele quebrado em partes, quem quiser ver esse destino específico, ela clica na parte lá do destino que ela quer ir e ela ouve toda a nossa informação sobre isso. Pode Boa. ser mais, até para ajudar, né, o povo não ficar tendo que assistir tudo. Mas quem quer assistir tudo, consome aqui, fica com a gente, vai ser bom ouvir vocês aqui. Né? Sim. E a gente Esse é um vai deixar podcast vários patrocinado por quem? Patrocinado pelo IW. patrocinados pelo Dublin. Melhor Top bolso. patrocinador. É isso. Ah, mas vamos lá. Primeiro, eu acho legal a gente falar o que é intercâmbio. Todo mundo, bom, quem acompanha a gente sabe que eu adoro um dicionário também, né? Então, se a gente for no dicionário, intercâmbio significa troca, permuta, relações de comércio ou culturais entre nações. Então, é legal a gente também pensar um pouco, tipo assim, de como começou essa história de intercâmbio, porque no começo, até quando eu era criança, entregando total idade, intercâmbio a gente ia para casa de uma pessoa em outro país e aí alguém daquele país vinha para nossa casa no Isso. Brasil, Até né? porque, como é que é intercâmbio em inglês, mas você que é professor de inglês aí? Não tem intercâmbio em inglês. Tem, exchange student. É, exchange student é que não é intercâmbio, é intercambista, vai. Tá, você, então, é o termo, né, intercâmbio. Tudo bem, É, mas como é que você, né, exchange student, como é que é a tradução literal? sim, faz sentido. É o estudante de troca, né? Né? A É, troca do estudante. É exatamente isso que você exato. falou. É, e é muito legal. Quando eu lembro que quando eu comecei a pensar em fazer intercâmbio eu era criança, e eu pensava, né? Tipo assim, nossa, imagina eu ir pra casa de alguém e alguém vir aqui pra casa dos meus pais. E claro que depois as coisas foram mudando e foram surgindo outros tipos de intercâmbio que não necessariamente, né, você ter que trocar de famílias e tudo mais. Mas se você parar pra pensar na origem, é muito interessante, porque a imersão cultural devia ser, enfim, muito grande também, né? Não ainda maior, mas com certeza era muito Não, interessante. era Eu mais gosto. louco, era mais porque você tinha, no caso, a gente pensando assim, vários anos, né? Mas você tem questão de não ter tanto acesso a tanta informação, então você descobria mais, você tinha que descobrir mais também. Sim. Mas também eu acho que tinha coisas mais empacotadas, pra colocar assim. Eram mais É, quadradinhas, porque você não tinha muita variação, porque não tinha. Por pouca gente, é, assim, devia ter gente arriscando, mas a gente não sabia quem eram essas pessoas arriscando, né? não tinha muita liberdade, talvez, também, para você, enfim, viver tudo que você poderia numa experiência de intercâmbio, não sei. Não era tão. Talvez você não tivesse tanto espaço para explorar mesmo, né? E acho que a gente tem que ser muito mais independente quando a gente vai fazer um intercâmbio hoje em dia, que a gente não fica numa casa de família, mas a gente tem que se virar. Então, acho que acaba criando muito mais independência e acaba fazendo a gente ter experiências muito mais, talvez, que nos desafiam, mas que também são enriquecedoras, né? Não sei. Mas olha só, vamos lá. Falando que
explicou o que é intercâmbio, porque às vezes a pessoa vem com um sonho assim, eu quero morar fora. E ela, assim, na busca, quais são as opções de morar fora, né? Ela começa a pensar assim, eu posso viajar como turista e quem sabe conseguir um trabalho lá. Acho que as Uhum. pessoas acham que vai ser meio É, que simples assim. Só que tem um detalhe muito importante, isso serve para qualquer país, tá? Que você vai. Se a pessoa vai como turista, você não tem permissão de trabalho. E para uma empresa te dar uma permissão de trabalho, é mais difícil do que você ir como estudante para depois conseguir um visto de trabalho. Ou ir direto com visto de trabalho. uhum. Porque você não pode nem. Você não é permitido e você tem 90 dias para ficar enquanto turista. Então você tem um prazo muito curto para conseguir um emprego. Lembrando que assim, você saber tudo que você tem que saber, chegar lá, aplicar, ser chamado para entrevista, fazer a entrevista, passar na entrevista, receber uma oferta de trabalho, passar na oferta de trabalho, negociar o salário, negociar que você precisa de visto, eles aplicam para o seu visto, você começa a esperar o processo, que são semanas e semanas, se não meses, e tudo isso você vai tentar fazer em 90 dias. Boa É. sorte. Então não. Fora que em muitos países você nem pode aplicar para o visto de trabalho estando como turista naquele país, né? Então, assim, também não é nem tão simples assim. Mas isso que você falou também, né? As pessoas elas querem sair do Brasil e elas não, enfim, elas começam a estudar as opções que elas têm. E só para trazer mais um dado interessante, em 2022 eles já tinham somado mais de 4,6 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. E claro que não necessariamente fazendo intercâmbio, né? Mas fora do Brasil por algum motivo. E aí justamente entra nisso que você falou. Quais são as opções se eu quero trabalhar fora? A maior parte das vezes, a opção mais simples, talvez, é fazer um intercâmbio. Porque o intercâmbio te dá muitas possibilidades. Você pode fazer intercâmbio de estudo de língua, você pode fazer intercâmbio de voluntariado, você pode fazer intercâmbio cristão, você pode fazer intercâmbio de ensino superior. Então, assim, tem muitas possibilidades e acaba abrangendo um grande número de pessoas que têm, enfim, objetivos diferentes e condições diferentes, e, enfim. Bom ponto. Aí, um trato que a gente tem pra vocês aqui, ó, em troca de vocês se inscreverem no canal, é o seguinte: a gente promete não responder depende. Porque se eu falar, qual que é o intercâmbio ideal pra mim? Quanto eu vou gastar no intercâmbio? A gente não vai responder com depende, a gente vai responder com os números, com as informações. E aí o que a gente pode fazer quando a gente não Dados. souber sobre a sua situação é criar hipóteses. E aí a gente dá a resposta com base em hipóteses. Mas vamos Exato. lá. Vamos entender um pouco mais de tipo de intercâmbio primeiro? Vamos entender um pouco mais sobre tipos de intercâmbio primeiro, então. Aliás, Odu, antes de a gente falar sobre tipos de intercâmbio, o que você acha da gente falar um pouquinho sobre alguns motivos para as pessoas fazerem o intercâmbio? Tipo assim, quais são Motivos os para fazer intercâmbio? motivos? Nossa, olha, tem vários. Mas tem, inclusive, já falei disso algumas vezes, mas vou falar de novo porque nunca é antigo. É uma coisa muito legal. Que a Michelle Obama, ela fez uma palestra 2000 e talvez 14, faz muito tempo essa palestra, tá? Época que o Obama, ele era presidente dos Estados Unidos. E aí ela foi fazer essa palestra em vários países, mas uma delas foi gravada, tem no YouTube, inclusive, o vídeo. E ela fala sobre a importância de pessoas morarem fora, morarem em outro país. A importância da imigração e do estudo fora. E quando ela está se direcionando principalmente para os jovens, ela fala sobre o intercâmbio. Ela fala a importância de você fazer intercâmbio. Por quê? Você se torna um cidadão melhor. Por que você é um cidadão melhor? Porque você começa a ter que fazer mais coisas por si só. Então, por mais que você more sozinho já no Brasil, já tem sua casa, não sei o quê, você ainda tem ali um apoio cultural, um apoio emocional, um apoio de várias coisas que você nem percebe que você tem, que só vão ficar talvez mais tangíveis e mais perceptíveis para vocês morando fora. Assim que você mora fora, você percebe que opa, caiu aquela redinha que eu tinha de segurança. Se eu cair aqui, eu caio mesmo. Então você percebe que você não tem esse apoio emocional, apoio cultural, você não conhece o mercado, você não conhece as pessoas, você não tem domínio da língua, você não tem várias coisas. Então se tornar um cidadão melhor é porque você aprende mais sobre isso. Outra coisa que te ajuda também é sobre você ter mais entendimento de perspectivas diferentes. Isso é importantíssimo, porque qual que é o motivo de termos grandes desavenças aí no mundo e no próprio país? São pessoas que não entendem perspectivas diferentes, não respeitam a perspectiva diferente. Então é muito importante você não só conhecer, como respeitar outra perspectiva. Uma vez que você vai para um novo país, você está abraçando uma coisa meio que do zero, né? Você está chegando ali para descobrir tudo aquilo. E junto com isso, vem você aprender novas formas de algumas coisas serem feitas, que você no começo até reclama, acha estranho, mas você depois começa a normalizar aquilo, respeitar aquilo e até adotar aquilo. Então vou dar um exemplo bobo aqui, mas que seja talvez para as pessoas que já moram fora entenderem. A gente sabe que, por exemplo, eu vou pegar um exemplo melhor, eu ia falar do papel higiênico na privada, mas vou pegar, porque no Brasil agora eu faço isso. Mas pegar um exemplo aqui de você. Você tem um exemplo aí? Eu vou falar do papel higiênico e você fala outro. Fala do papel higiênico, porque eu achei bom. É bom, esse sempre funciona.
Porque, enfim, né? Às vezes tem gente que. Aqui no exterior, a gente vai usar o banheiro, né? Você joga o papel higiênico usado dentro da privada e dá descarga. Ah, mas vai entupir, não sei o que lá. Olha, isso é mais higiênico e o papel higiênico ele dissolve, tá? A não ser que você faça bolos e bolos de papel higiênico, aí não sei que problema que você tem, mas se você usa com parcimônia, você tem suficiente pra ir embora, vai atolar tanto quanto sua merda. Se você for, né, o papel higiênico ele não é mais agressivo que a merda. Os dois vão dissolver e os dois vão embora. Mas é um hábito que você no começo talvez ache estranho, aí depois você acostuma, aí você normaliza, e depois você passa a adotar e fazer, e você começa a fazer nos lugares. Enfim, eu sei que tem lugar, esse lugar aqui não dá, tal, você vai para o acampamento e não pode dar descarga no papel, mas é um exemplo para vocês entenderem sobre adoção de hábitos culturais. Você tem algum para complementar aí, mano? Não exatamente algum, mas é só complementando isso que eu acho muito interessante, porque às vezes quando a gente, por exemplo, a gente nasce numa cidade, cresce naquela cidade, fica ali, no máximo a gente, sei lá, vai pra uma outra cidade próxima fazer faculdade, a gente acaba ficando meio que numa bolha, sabe? Então, quando a gente faz intercâmbio, é justamente isso, a gente sai, expande, estoura essa bolinha que a gente passou tanto tempo da nossa vida dentro, e a gente começa a ver que tem muitos jeitos diferentes de fazer as coisas, formas diferentes de pensar, e eu acho mais fácil a gente olhar para tudo isso sem julgamento quando a gente faz um intercâmbio, porque a gente consegue entender que aquelas pessoas, elas vêm de backgrounds diferentes da gente, elas, sabe, cresceram numa cultura diferente, então você olha e fala assim, tá, elas fazem diferente porque, né, elas são de uma cultura diferente, e aí eu acho que acaba ficando mais fácil das pessoas verem essas coisas, esses hábitos diferentes, enfim, como sem julgamento, e aí acaba fazendo com que as pessoas também expandam um pouco a própria mente, sabe? Então, eu acho que nesse sentido é muito legal ter contato com esse tipo de coisa que você tá falando. Pode ser uma coisa super simples, tipo, eu vou jogar o papel higiênico na privada ou jogar no lixinho, e até coisas maiores, de tipo, comportamento mesmo, de como as pessoas se portam. Tipo, na Irlanda mesmo, a gente sempre fala, as pessoas falam muito sorry, né? Elas falam muito excuse me, elas falam muito please, então, por favor, com licença, obrigado, num nível muito maior do que a gente costuma falar no Brasil, sabe? E quando eu vou pro Brasil, às vezes eu fico até chocada, falo, nossa, não agradeceu, mas é porque a gente acabou ficando muitos anos num país onde culturalmente as pessoas falam muito desculpe, com licença e obrigada, né? Então, enfim. Outra coisa também, acho que tem duas coisas muito legais que eu queria complementar aqui, que uma é você, junto com essa questão de você evoluir, de você aprender a respeitar culturas, é você aprender a respeitar cargos e hierarquias de forma diferente. Por quê? Como países, por exemplo, europeus, talvez Estados Unidos não tanto, mas Canadá sim, países europeus, você tem um equilíbrio, né? uma igualdade social muito maior do que no Brasil. Sim. O que quer dizer com isso? Não existem multimilionários e bilionários, existem, mas o median, né, aquela diferença, ela é muito mais aberta. Então você tem muito mais gente no meio ali desse bolo do que, por exemplo, no Brasil, eu diria que é assim, né? Você tem, tipo, muitos pobres e muitos ricos e pouca gente meio que balançando no meio. O que eu falo pobre e rico é você pensar em renda per capita, você pensar em capacidade de você poder... Tem vários atributos para isso, tá? Você tem que ler isso aí online, que fala detalhadamente o que é uma pessoa de poder aquisitivo alto, médio, baixo. Mas é um desequilíbrio muito grande no Brasil, muito vulnerável, muito bagunçado. Na Europa, no geral, você tem um equilíbrio muito maior. Por exemplo, na França, você tem todos os seus estudos, seu master, seu degree, que é a palavra degree? Esqueci. Sua universidade, sua graduação, seu mestrado, hospitais, especialistas, é tudo pago pelo governo. Ou seja, não tem diferenciação ali. Quem quiser ser tratado, vai ser tratado. Quem quiser ser educado, vai ser educado. Você tem tudo ali já padronizado para todo mundo. As diferenças salariais entre uma pessoa que é um assistente, um cara pleno, um gerente, um diretor, diferenças mínimas. Mínimas assim, a ponto de você não vai mudar seu estilo de vida. Você no máximo vai ter talvez um carro mais moderno, você no máximo vai ter um quarto a mais na sua casa, mas todo mundo tem a mesma capacidade, uma capacidade muito próxima de alcançar. E aí com isso, com essa igualdade, você aprende a respeitar vários outros cargos. Por quê? O garçom, o limpador de prato, o motorista, tem o mesmo poder aquisitivo que você. E você provavelmente vai ter que trabalhar nessas funções. Vai precisar de funções que vão exigir menos intelectualmente de vocês. É uma palavra difícil de falar. Intelectualmente. Porque vocês às vezes não têm o domínio do idioma, vocês não têm o domínio do mercado, vocês não têm um visto de trabalho que permita você trabalhar 80 horas ou 40 horas. Então, por conta disso, você vai ter vários trabalhos que vão ser trabalhos pagos por hora. Que são geralmente trabalhos mais simples, né? Que são, como eu falei, você ser um garçom, você ser recepcionista, você às vezes ser um
um cuidador de idosos, cuidador de cães, você ser, sei lá, passeador, o que for. Isso vai te abrir a cabeça, ela, caraca, aqui não tem essa, porque não é só você fazendo isso, você vai ver vários espanhóis, vários europeus, no geral, Sim. fazendo a mesma função, fazendo essa função de garçom também, estão ali para pagar as contas enquanto estudam, ou enquanto eles estão viajando para outro país. Então isso te mostra que você está no mesmo nível que todo mundo. Eu acho que isso é muito importante para você crescer também profissionalmente, crescer enquanto pessoa também. E ainda que você pode estar fazendo tudo isso, mas você vai perceber que ainda assim você tem acesso a comprar um celular legal, a viajar para outros países. Então, assim, né, realmente é uma experiência que acho que muda muito a gente, mais do que a gente consegue imaginar antes de viver essa experiência, né? E claro, motivo de fazer intercâmbio sem falar nos óbvios, né? Tipo, aprender uma língua nova, lidar com culturas diferentes, tentar uma oportunidade de trabalho no exterior, ou mesmo melhorar o seu inglês ou outra língua para você melhorar a sua carreira no Brasil, caso você decida voltar para o Brasil, você ser mais independente, fazer amigos de outros lugares do mundo, enfim, uma lista infinita. E tem, Vilma, tem o efeito Faria Lima também, que é você voltar pro Brasil, o pessoal paga um papo gringo, o pessoal gosta de gringo. E aí você volta depois de ter morado fora, fala, pô, o cara morou fora ali, a mina morou fora. Caraca, né? Ela fala marketing, ela não fala marketing. Sabe? Então tem isso também. Tem o efeito virei gringo. Por que é efeito Faria Lima, gente? Porque na Faria Lima, no Brasil, quem é de São Paulo conhece o que acontece na Faria Lima. What happens in Faria Lima stays at Faria Lima. Entendi. Eu dei aula na Faria Lima para uns advogados lá, mas enfim. Vamos lá, então. Mas vamos falar dos tipos de intercâmbio, então, agora. Finalmente, né, que você tinha falado. Mas vamos lá, tipos de intercâmbio, então. Para os jovens, né, a geração Z, né, acho que agora. Outro dia eu tava lendo esse negócio. Eu não achei, eu vou falar pra você que só um parênteses rapidinho, eu não sabia que eu era uma millennial, tá? Eu queria dizer isso. Não, eu achei que eu era antes, eu achei que os millennials eram depois de mim. Não, você é um millennial, acho que o millennial acaba com você, inclusive, né? Tem mais de 40, vira millennial ainda? O que é? Vira até 1994, se eu não me engano, é millennial. Não, mas e até o mínimo lá, 84? 84. 82, acho. 82? É uma coisa assim. Você passou também, você passou. O Cris não é millennial, o que ele é? Baby Boomer? O que o Cris é? Ele é geração Y. Y? Acho que é isso. Eu tava lendo outro dia na Wikipedia, mas é que é tanto termo que eu fiquei até confusa. Ele não foi pra guerra, né? Baby Boomer é quem tem mais de 70. Não, assim, né? Baby Boomer, acho que é antes. Mas é muito interessante, porque tá rolando um meme aí no Instagram, uma trend, que as pessoas comparam os millennials com a geração Z. Sei lá, mas eles chamam de outra coisa, que é, por exemplo, como você tira uma foto. Aí o menino faz assim, o outro faz liga o telefone, o outro pega assim. Né? Exato. Como que você abre o vidro do carro? Maravilhoso. Um faz assim, o outro faz... Enfim, e aí eu acho que a geração do futuro vai ser pior que essa. Vai ser assim, abre o vidro e fala, vidro, abra. Aí... Sabe? Certeza, daqui uns anos vai ser tudo assim. Mas enfim, pro pessoal aí da geração Z, ou seja lá o que for, jovens de até 19 anos que estão assistindo aqui o nosso vídeo e querem fazer um intercâmbio, talvez o melhor intercâmbio para vocês, para começar, seja o intercâmbio de high school, né? Que é o intercâmbio para você ir fazer colégio em outro país. Então, ainda existe colegial no Brasil? Eu não sei se é o mesmo termo que usa ainda, que mudou tudo no Brasil. Mas é o antigo colegial, quem é da... Os millennials vão saber o que é colegial. Quem não é, explica pra gente o termo novo. Mas é isso, high school. High school. Então é isso, você fazer até ali, né, não é colegial, enfim. Você vai estudar na escola em outro país. Pronto, não é escola de inglês, é escola normal. A fase dos seus 14, 15, até os 18. Até os 19, isso. 19, dependendo de onde você estuda, né? Claro que... Falei a palavra depende. Não tudo pode bem. depender, não. Você vai pesquisar na sua escola, até que você sair dela, você vai saber, você vê a sua idade, se você é um high schooler ou não. Ensino médio, Edu. Ensino médio. É o pessoal que vai fazer ensino médio. Ensino médio. Pra mim, ensino médio era da 5ª à 8ª. Não, eu acho que agora ensino médio é o colegial. Caraca, gente, pelo amor de Deus, quanta mudança. Pra quê? Desnecessário. Pra quê? Eu também acho Enfim, vocês sabem o que a gente tá falando. É aquela fase que você tá na puberdade. Exatamente. Ou seja, aquela hora pra você fazer intercâmbio, você vai estar terrível, né? Mas enfim, os principais ou os países mais comuns para esse tipo de intercâmbio, geralmente são Estados Unidos e Canadá, que eu acho que eles já têm uma cultura de high school, de intercâmbio high school há bastante tempo. Tem várias regras
para você poder fazer esse intercâmbio também. Tem várias dicas para você poder se preparar e aproveitar melhor esse tipo de intercâmbio. Geralmente, nesse tipo de intercâmbio, as pessoas elas vão ficar hospedadas com uma host family, que é aquilo que a gente falou, de você ficar na casa de outra família, né? Que, enfim, geralmente eles podem ter filhos da mesma idade, ou idade parecida com você e tudo mais, você vai pra escola lá naquele país, tudo mais. E aí, algumas coisas, como que funciona? Você precisa cursar pelo menos 5 disciplinas durante esse intercâmbio, e é importante conversar com a sua escola no Brasil para você poder garantir que essas disciplinas que vocês vão estudar em outro país vão poder ser validadas quando você voltar para o Brasil, né? Você pode escolher entre fazer um high school em escola pública ou particular no país que você escolher. Geralmente é melhor você ir por uma agência, né? Ou até uma agência dos Estados Unidos também que cuida desse tipo de intercâmbio, mas tem empresas, instituições específicas que trabalham com esse tipo de intercâmbio. Você não pode simplesmente chegar e falar, eu quero estudar aqui ou quero ficar nessa família, como é meio óbvio. A duração desse tipo de intercâmbio é de 6 meses até 1 ano. Você falou, é importante até uma agência. Eu acho que esse é o tipo de intercâmbio que eu nem pensaria 2 vezes em contratar uma agência ou na minha própria escola. Às vezes a escola já tem negociação. Eu lembro que escolas, por exemplo, Mackenzie, grandes escolas do Brasil, já tem essa negociação do tipo, chegou na 7ª série, 8ª série, sei lá. Chegou no pré-colegial, você pode optar por fazer fora ou não. Por quê? Eles já têm acordos com outras escolas fora do país. Inclusive, eu acho que a Mackenzie é uma escola americana, né? E você vai pra fora e aí você pode estudar, enfim, fazer essa troca. Aí vira um exchange student mais uma vez, né? Um intercambista. Exato. Então, eu diria que, nesse caso, até pela questão mais papelada, burocrática, assim, de validação do seu curso, você poder dar mais tranquilidade pro seu filho, sua filha, até se você, né, filho ou filha, já tem dinheiro pra fazer por conta e quer resolver por conta, mas acho que a agência, nesse caso, faz mais sentido. Sim, concordo. E, imagina essa experiência, né? Quando eu tava pensando nessa pauta, eu falei, puxa, imagina que legal que teria sido ir fazer um high school e ficar 6 meses estudando numa escola em outro país. Eu até sempre gostei de estudar idiomas, então com certeza teria sido incrível. Claro que a gente sabe que não é uma coisa assim que qualquer pessoa tem acesso, mas se é uma possibilidade pra você, eu imagino que seja uma experiência que vai mudar bastante a vida dessa adolescente, vamos dizer. Se você tem interesse em fazer intercâmbio de high school, quer saber um pouco mais, ou já tá, não, eu quero orçamento, eu quero falar com uma agência, ver como é que é, eu quero descobrir mais, até se minha escola permite fazer isso, a gente vai deixar um link aqui embaixo, que é você, por esse link, não custa dinheiro, tá? É um link pra você acessar, onde você põe lá, preenche a informação, quero fazer high school. E aí a gente envia isso pra agências que são parceiras nossas, pra poder pedir pra eles orçamento e enviar pra você. Então eles entram em contato direto com você, trocam ideias, tiram suas dúvidas. Não sei se você vê que esse é um programa pro seu filho, pra sua filha, ou pra você mesmo, né? Quem sabe você é um jovem, como é que fala? Prodígio. Jovem prodígio está resolvendo por conta própria. Pode ser também, né? Se você é prodígio, ou você é um Gen Z ou millennial que tem filhos que quer levar pro intercâmbio aí, high school, é uma opção pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí a gente vai pro tipo de intercâmbio mais comum, que é o intercâmbio de inglês, né? Que provavelmente acho que é o mais procurado pelos brasileiros, com certeza, e até porque o inglês é uma das línguas mais faladas do mundo, então é uma língua que a gente sabe que faz diferença em muitos cargos, né, em muitas áreas diferentes de trabalho, então é um tipo de intercâmbio bem procurado mesmo. E aí, quais são alguns dos principais destinos onde a gente pode fazer intercâmbio de inglês? Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Malta. Claro que a gente sabe que quando a gente pensa em fazer intercâmbio em alguns desses países, né, que a gente tem, assim, centenas, milhares de escolas de inglês espalhadas por esses países. Por isso é importante a gente pesquisar e, enfim, escolher o nosso destino, escolher qual é a escola que melhor se encaixa na nossa, enfim, nos nossos objetivos e também no nosso bolso, claro, né? Olhar se essa escola é credenciada e tem ligação com órgãos de fiscalização do governo, porque a gente também tem vários órgãos que cuidam disso, então é importante checar. É muito importante você entender o seu principal objetivo do intercâmbio. Então a gente falou do high school, como ele é muito temporário, você vai e volta, você já tá meio que predestinado a voltar logo. Você vai continuar seguindo sua vida no Brasil e depois você pode decidir mudar ou não. No inglês, talvez é um dos intercâmbios que são mais abertos, porque as pessoas vão com objetivos diferentes para destinos diferentes. Então a pessoa às vezes vai para algum país onde é mais barato, onde é mais uma desculpa o intercâmbio de inglês do que necessariamente o objetivo. É assim, eu só preciso de um visto que me permita trabalhar algumas horas e eu me viro a partir daí. Você tem que ter claro que se esse é o seu objetivo,
você já tem que ter pelo menos algum domínio do inglês, ou você vai começar a penar muito. E quando você começa a penar muito, você começa a culpar todo o resto em cima disso. Ah, mas não consigo trampo bom. Ah, mas não rola. Mas esse negócio de visto é impossível, visto de trabalho, não tem como. Porque talvez seu objetivo inicial foi atropelar algumas fases. Você não aprendeu nem o inglês ainda, você não pesquisou o mercado, você foi direto para assim, vou ver o que eu consigo fazer. E aí, comum também, às vezes, você pegar muitas horas de trabalho para conseguir pagar suas contas, porque o custo de vida é alto, e é com isso não ter tempo de estudar, não ter tempo de fazer outras coisas, não ter tempo de pesquisar, chega cansado. Isso prejudica um monte de coisa. Prejudica seu relacionamento se você tiver um esposo, uma esposa, prejudica sua saúde, você mentalmente fica cansado, te dá um burnout. Então você, às vezes, quer fugir do Brasil porque cansou daqui, cansou do trabalho, cansou da situação, a violência, não sei, tá com burnout, aí você sai e tem um estresse similar, às vezes pior, porque você tá com tudo isso multiplicado pelo fato de você não conhecer o país, não dominar o idioma, tudo que a gente falou antes. Então é muito importante você ter isso claro. Se você vai com esse objetivo, fala assim, vou gastar aqui, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais pra me arriscar pro zero e vou me fuder mesmo, vou ralar muito, vou trabalhar várias horas, tô pronto pra isso, ó, vou puxar no peito. Beleza, não tem problema. Só que não reclama depois. Não reclama de que não tá rolando. Ah, que não valeu a pena, de que foi ruim, de que tô me estressando muito, esse país aqui não vale nada. Porque talvez você escolheu esse caminho. Tá? Isso é importante deixar claro, porque as pessoas só lembram disso quando o problema acontece, não antes. Então a gente tá falando isso antes pra vocês lembrarem que eu chegar lá. Foi isso que eu quis. Mas vamos lá, volta lá, Má. Não, ótimos pontos, Will. Eu acho que muita gente acaba fazendo isso mesmo, então é muito bom a gente realmente ter claro qual é o nosso objetivo, o que a gente está disposto a passar para atingir esse objetivo, né? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre intercâmbio de inglês ou de línguas durante esse vídeo, tá? Então, por enquanto, a gente vai só dar essa pincelada no que é um intercâmbio de inglês e quais são os principais destinos, mas depois a gente vai aprofundar um pouco mais em alguns desses destinos para poder explicar um pouquinho melhor também para o pessoal que está assistindo a gente, né? Mas algumas vantagens desse intercâmbio: aprender um novo idioma, claro, melhorar a conversação, caso você já fale um pouco de inglês ou de espanhol, da língua que você for aprender, melhorar, ficar mais fluente, interagir com gente nativa, com gente de outros lugares do mundo, com outras culturas, trabalhar usando esse idioma, a troca cultural, como a gente já falou, então, enfim. É isso, mas legal. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Outro tipo de intercâmbio, o intercâmbio de férias. Mais uma pausa rapidinho, a gente vai detalhar mais, mas se você já tá assim, não, esse aqui eu quero. Mesma coisa, a gente vai deixar um link aqui específico para você fazer, que é buscar intercâmbio de línguas, você conversar com as agências, conversar com escolas e tal, deixar o link aqui embaixo. Próximo intercâmbio é o intercâmbio de férias. Então, assim, claro que tem algumas pessoas que podem ou que querem, né, enfim, deixar o trabalho delas, ou, enfim, terminou a faculdade e quer ir fazer um intercâmbio. Tem essas pessoas que elas talvez tenham mais disponibilidade de tempo e de dinheiro para fazer um intercâmbio de longa duração. Mas, para aquelas pessoas que querem aproveitar as férias do trabalho e, em vez de só descansar, também aprender uma língua nova e ter uma experiência nova, existem os intercâmbios de férias, que são intercâmbios de curta duração, que podem durar de 1 semana até, geralmente, 3 meses, né? Porque a maioria dos países você pode ficar até 90 dias com um visto de turista. Então, nesse período, você pode também estudar uma língua. É muito comum a gente ver isso acontecendo, não só de brasileiros indo para outros países, mas aqui na Europa a gente sempre vê, principalmente durante o verão, estudantes de outros países fazendo intercâmbio, por exemplo, em países onde se fala inglês, como na Irlanda, por exemplo, né? Para poder melhorar a língua durante aquele período de férias e tudo mais. Às vezes, enfim, até fazer algum curso, não necessariamente só de línguas, mas você pode fazer algum curso que esteja relacionado a alguma coisa que você gosta, por exemplo, um curso de fotografia, um curso curto, né? Um curso curto de design, ou enfim, alguma coisa assim que tem a ver com você também, onde você vai poder não só melhorar o seu inglês, mas também melhorar alguma habilidade ou algum interesse que você tem. Eu acho legal isso daí, porque tem dois, acho que perfis muito interessantes de pessoas voltando, né? Quem poderia fazer esse intercâmbio? É pra mim ou não é? Às vezes você tá no Brasil, você não tem grana ainda pra, tipo, ou você não quer largar tudo. Você tem um trabalho bom, você tá curtindo o país, tem a família e tal. Mas você pode pegar esse seu mini sabático aí, de às vezes 1 mês ou até 1 mês e meio, e você vai para algum país fazer uma imersão. E aí você vai, tipo, sei lá, vou para Argentina fazer uma imersão de espanhol, vou para Estados Unidos fazer uma imersão de inglês no mercado financeiro, vou para, sei lá, Inglaterra fazer uma imersão porque eu quero pegar mais sotaque britânico e não sei o quê. O motivo que for. Eu acho que é legal porque é meio que você vai com tudo, mas por um tempo muito curto, com destino de, ó, vou voltar, tá tudo certo. Eu acho muito legal, porque muito executivo faz isso também. O executivo às vezes precisa melhorar um pouquinho mais de alguma, né, dar aquela
a pincelada ali, melhorar um pouquinho mais, lapidar mais o inglês, o espanhol, o francês, vai para outro país, faz isso, numa imersão e volta, e ainda viaja, conhece coisas legais, te dá mais bagagem cultural para você voltar a Faria Limer, né, como a gente falou. Exatamente. E é legal isso que você falou dos executivos, porque tem curso de inglês para business, né? Então tem realmente muitas pessoas que viajam para fazer intercâmbio para realmente melhorar o inglês para a profissão, para a carreira. E são intercâmbios que, claro, você não vai ficar 24 horas por dia dentro da sala de aula, então você vai lá para a escola, você vai aprender, melhorar a língua, e você também vai poder fazer passeios e fazer turismo mesmo, e que vão te colocar em contato com a língua e com a cultura. Então, win-win, né? Que é uma férias onde você também aprende. Para nerds como eu, melhor dos mundos. Se você tem interesse, né, nesse tipo de intercâmbio executivo, ou às vezes por uma curta duração, a gente também tem muitos parceiros que ajudam. A gente não vende intercâmbio, tá? Mas a gente tem parceiros que a gente pode encaminhar seu pedido. Então você deixa no link aqui embaixo também. Vai lá falar com eles e fala que você veio pelo eDublin. Fala assim, quero minha negociação aqui de executiva, porque eu vim pelo eDublin. Isso aí. Vamos lá então. Próximo tipo de intercâmbio é intercâmbio de au pair. Para quem não conhece esse termo, o intercâmbio para au pair geralmente é um intercâmbio procurado por mulheres, mas não necessariamente. Tem muitos homens que também procuram esse tipo de intercâmbio. Mas é um intercâmbio onde você vai cuidar de crianças. Né? Então você, muitas vezes, dependendo do país, você vai morar na casa dessa família, onde você vai cuidar dos filhos ali daquela família. Mas não necessariamente você também tem alguns tipos de intercâmbio de au pair onde você mora numa acomodação fora da casa, mas a maioria deles você mora na casa da família, ou seja, você tem ali a imersão cultural completa, morando 24 horas por dia com aquela família. Geralmente você tem um quarto na casa dessa família e você vai cuidar das crianças, principalmente na ausência dos pais. E aí envolve vários tipos de atividades com as crianças e com a família. Né? É muito popular esse tipo de intercâmbio, é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, acho que é onde esse tipo de intercâmbio é mais forte, mas também existem em outros lugares, e tem algumas regrinhas também dependendo do país, né? Então, se você é uma millennial, provavelmente você já não consegue mais fazer um intercâmbio de au pair, porque tem limite de idade. Então, alguns países onde é mais comum esse intercâmbio e algumas regrinhas específicas para esses países. Tá? Os Estados Unidos, como a gente já mencionou, é um dos países mais procurados pelos brasileiros para fazer intercâmbio de au pair. Você precisa também se inscrever numa agência de empregos regularizada que vai fornecer um visto específico para pessoas que querem fazer intercâmbio como au pair nos Estados Unidos, tá? Você precisa ter entre 18 e 26 anos, não ter antecedentes criminais e precisa comprovar experiência com crianças. E acho que esse mínimo de idade é uma coisa que é específica por país, a gente já vê que cada país tem seu limite, mas é você, mais uma vez, para você fazer de forma regulamentada, você fazer através de agência de emprego específica, então você encontra agências que falam, isso aqui é uma agência exclusiva para trabalho de au pair, e falar direto com eles também. Exatamente. Aí no Canadá, eu só vou dar os 3 principais, tá? Então, o Canadá, você precisa ter entre 18 e 30 anos, então a faixa vai um pouquinho mais além aí. Você precisa ter um bom nível de inglês ou francês, dependendo da região do Canadá onde você vai morar. E você precisa ter um Working Holiday Visa e experiência com crianças. Então, também é importante procurar agências especializadas para te ajudar com o seu intercâmbio. E na Austrália, também é possível fazer intercâmbio de au pair, também é um destino bem procurado. E você também precisa ter o visto de Working Holiday, que te dá direito a trabalhar e viver naquele país por um período determinado de tempo. E faixa etária de 18 a 30 anos de idade. Então, também são os principais países para quem quer fazer intercâmbio como au pair. Então, se você gosta de criança ou já tem alguma experiência trabalhando com criança de alguma forma e tem até 26 ou 30 anos de idade e quer fazer um intercâmbio desse tipo, tá aí uma boa opção para você. Algumas coisas que eu acho que é legal citar. Por que é legal o au pair? A primeira coisa, como você falou, tem essa imersão com a família, etc. Então você também não gasta dinheiro com acomodação. Por mais que você ganhe menos salário, você consegue, dependendo da família, se ela gostava de você viaja com a família. Sim. A família te deixa usar o carro deles para você buscar as crianças na escola, se você tiver carteira de motorista, é claro. Então você ganha outras vantagens além disso, né? Se você for um bom au pair. Outra coisa, uma coisa que é importante citar. Não tenho experiência com crianças, né? Na verdade, nunca trabalhei com crianças. Uma opção é você, às vezes, sei lá, você cuidar lá do berçário ou cuidar da parte lá da youth, né, de jovens, não sei o quê, de criança numa igreja ou numa ONG. E você ganhar essa experiência e pedir para eles fazerem uma carta de referência. Fala assim, faz uma cartinha de referência para mim aqui, que eu tenho feito esse trabalho com crianças aqui no berçário. E se voluntariar, você fala, não, mas tem experiência só com, sei lá, com cuidar de família.
tenta de alguma forma trazer alguma referência, que você consiga formalizar essa referência. Agora é importante vocês colocar também no lugar dos pais das crianças, porque duas coisas acontecem. Por que eles usam au pair? Porque às vezes é difícil conseguir alguém para cuidar enquanto eles trabalham fora, né? Você tem que pagar as contas, mas é difícil conseguir uma creche, porque tem filas para você conseguir uma creche. Dependendo da região que você tá, você não consegue espaço na creche, então também fica difícil. Por isso que você tem muitas vezes ou o pai ou a mãe que para de trabalhar para cuidar das crianças, e se você puder ter uma possibilidade de ter um au pair, para eles é uma vantagem. A outra coisa que, mais uma vez, se colocando no papel dos pais da criança, se você tem filhos e quer ser au pair, pensa nisso, tá? Há uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que vai fingir, vai falsificar um documento falando que ela tem experiência. Você acha legal você ter uma pessoa cuidando dos seus filhos que fingiu que tem experiência e não sabe nada de criança? Eu não sei se eu ia ficar tão feliz e seguro com isso. Fora que se descobrirem é pior, né? Acho que o problema é muito maior do que você... Então, assim, se você não tem nenhuma experiência com criança, não finja, não escreve um falso documento. Ganha alguma experiência, por mínimo que seja. Tipo, como eu falei, se você for lá no domingo no berçário, vai no shopping lá da sua cidade e fala assim, eu quero trabalhar de voluntário aqui no berçário do shopping durante todos os sábados pelos próximos 3 meses para ganhar alguma experiência. O mínimo de experiência, porque, olha, eu vou te falar, quem tem cachorro, mesma coisa, quem tem gato, mesma coisa, quem tem filho, mesma coisa. Só quem tem sabe como é que é cuidar. Não é simples assim, tipo, eu invento e tá tudo bem. Então, enfim, só colocando esse ponto aí para as pessoas, enfim, não mentir, né? Sim, não tem porquê, né, gente? Tem tantas formas de ganhar experiência e te deixar realmente mais qualificado para isso. Então, não tem porquê inventar uma mentira realmente. Du, vou só pincelar aqui que existem alguns outros tipos de intercâmbio e a gente vai deixar alguns links para o pessoal que quiser ler mais sobre, né? Mas como a gente mencionou no começo, intercâmbio cristão, ou seja, se você gosta de religião, se você é uma pessoa que quer se aprofundar mais, né, em relação a isso, existem destinos onde você pode ir fazer programas de intercâmbio religiosos, então super legal também, intercâmbio de medicina ou de outras, enfim, de vários outros cursos, se você quer fazer uma graduação em outro país e já sair com um diploma em outro país, né, ou seja, mata 2 coelhos com uma caixa d'água só, como eu gosto de dizer. E intercâmbio agrícola também, que é muito comum na Nova Zelândia e na Austrália, onde você vai trabalhar em plantações ou vai trabalhar com gado, também existe esse tipo de intercâmbio. Geralmente são intercâmbios, o caso do intercâmbio cristão e do intercâmbio agrícola, são tipos de intercâmbio um pouco mais acessíveis financeiramente, então pode ser uma opção interessante. A gente vai deixar alguns links do eDublin para esses tipos específicos de intercâmbio, para quem quiser ler e conhecer mais. E claro que se você quiser também entrar em contato com as nossas agências parceiras e perguntar se elas têm programas de intercâmbio cristão ou intercâmbio agrícola ou qualquer outro tipo de intercâmbio que a gente tenha falado até aqui agora e que você tenha se interessado, a gente vai deixar o link aqui embaixo do nosso orçamento fácil para você ir lá, só preencher os seus dados, dizer quais são os seus objetivos, o que você gostaria de receber, de saber mais sobre, né? Que tipo de intercâmbio, e as agências vão entrar em contato com você e te ajudar a realizar esse objetivo, projeto, intercâmbio. Próximo passo, então, Edu, que né, a gente tá muito bem, Maia, Edu, vocês falaram um monte de coisa legal, fiquei legal, quero fazer um intercâmbio, achei super interessante, mas quanto custa essa brincadeira, né? Então, a gente tem aqui algumas médias de valores pra gente compartilhar com o pessoal. Legal. Tá? Quanto custa fazer intercâmbio sem dar volta, sem falar depende? Sem dar volta, sem falar depende. Então, é claro que tem alguns fatores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, a cotação da moeda, o valor da passagem aérea, porque depende de se você for para a Austrália, a passagem aérea vai ser bem mais cara do que se você for para os Estados Unidos. O período que você vai ficar fazendo intercâmbio, o tipo de acomodação, o tempo do seu seguro de saúde, qual é a comprovação financeira que você precisa provar para poder fazer intercâmbio naquele país, se você tem custo com documentação e qual é esse custo, então às vezes tem que tirar visto, tem que tirar passaporte, outras coisas desse tipo, e o valor do curso. Então a gente vai começar dando uma média de valor do curso pro pessoal, tá? Vamos colocar aí, para começar, um intercâmbio de curta duração, então alguém que vai ficar 1 mês, 4 semanas, fazendo um intercâmbio de inglês em um dos países que a gente vai comentar. A gente pode até colocar uma tabelinha aqui na tela para ficar mais fácil do pessoal acompanhar. Aliás, uma coisa importante, né, que você citou com relação a isso, geralmente quando você vai ver o período e o custo, eles são customizados por semanas. Então você tem lá, até 4 semanas custa um valor. Aí você vai fazer, aí você pode pagar por semana as semanas adicionais. Então, por exemplo, o intercâmbio de férias, né, que a gente comentou, são 4 semanas, mas você quer ficar 6 semanas. Então você paga 2 semanas a mais daquelas 4 de valor médio. E aí, claro que chega no momento e fala assim, nossa, mas vai ficar muito caro se eu fizer 1 ano de intercâmbio.
Na verdade, não, porque aí eles vendem um pacote específico para quem vai fazer um ano, porque ele tem aquela divisão entre férias, etc. Então o valor baixa mais conforme você negocia esse prazo. Por isso que é importante você saber, tá, que isso aqui é 4 semanas como uma base, né, que a gente está pegando, porque você tem uma referência de cada país, qual que é o custo de cada um deles. Exatamente. E é mesmo para dar uma base para vocês vocês poderem começar a entender quanto que pode custar, né? Mas o ideal mesmo é você pesquisar mais a fundo. A gente vai deixar vários links aqui, como a gente já falou, e aí você pode ter uma ideia ainda melhor. Mas 4 semanas ali, vamos colocar Austrália, em média, R$7.000. E a gente tá falando do curso de inglês, tá bom? O valor do curso de inglês. Então, Austrália, R$7.000. Malta, R$6.600. Canadá, R$8.000. África do Sul, R$6.200. E Irlanda, R$6.500. Então, essa é a média de valor para esses países para um curso de inglês de 4 semanas. E aí você tem que colocar também custos com acomodação temporária, né, para aquele período, caso você precise de material, caso você a sua passagem aérea, seu seguro de saúde, então tem que colocar isso no pacote também. A gente está dando o panorama do valor do curso, tá? Para um curso de intercâmbio de 12 semanas, o valor médio vai ficar entre 20 e 40 mil reais. E aí vai depender também, pode, né? Porque depende dos fatores que a gente falou aqui. E aí, se você for pensar num intercâmbio de longa duração, né? Então, assim, de 25 semanas, por exemplo, que é o intercâmbio de 6 meses, aí esse valor para o curso de inglês vai ficar... Desculpa, o valor incluindo curso de inglês, acomodação temporária e material didático vai ficar aí na média dos 20, 25 mil reais para destinos como a Austrália, o Canadá e Malta. Já para a Irlanda vai ficar um pouquinho mais caro, porque a gente também tem que levar em consideração que para você ficar 6 meses na Irlanda, você também precisa comprovar 4.500 euros de renda, né, que você vai chegar ali com você no país. Então, isso acaba aumentando um pouquinho esse valor para cursos de 6 meses na Irlanda. Então, tá? Deixa eu entender, mas porque eu quero ver se ficou claro para mim que eu tô aqui fazendo o papel da pessoa que tá chegando crua, não sabe de nada. Sim. Então, se eu quero fazer um intercâmbio, quero fazer um intercâmbio, me dá uma ideia de valores. Então, se eu vou fazer um intercâmbio na Irlanda, se eu vou fazer aquele 16 semanas, é isso, né? Porque você tem um período a mais, é isso? Isso. Você tem as semanas de aula, semanas que você não estuda, que são semanas de férias, né? Então você vai gastar mais ou menos 20 mil reais, que vai incluir material didático, acomodação durante o período que você vai fazer essas aulas, e você tem o próprio curso em si. Isso. Mas aí, como a gente já falou, então, por exemplo, a própria acomodação varia dependendo de se você está numa host family, você está numa casa dividida com 100 pessoas, você está numa casa sozinho, você está num hotel. E nesses casos é acomodação temporária. Então, geralmente, você pega ali a acomodação para suas primeiras 3, 4 semanas, até você achar uma acomodação para o restante daquele período. Muito bom ponto. E aí, a Austrália é a mesma coisa. 20 mil reais, mais ou menos, 25 semanas, incluindo a escola, essa acomodação temporária. Canadá, 24 mil reais. E Malta, 25 mil reais. Isso. Sempre importante, a gente vai depois quebrar mais sobre esses custos, a gente pode detalhar mais, acho que é uma coisa importante falar sobre o custo, porque isso é só você estudar. Só chegou ali para estudar. Você não está considerando seu seguro, você não está considerando passagem aérea, o seu custo de vida na cidade. Então, outras coisas vão acrescentar em cima desse valor. Por isso que é importante se programar. Mas a gente fala mais disso daqui a pouquinho. Isso. Outra coisa que eu queria comentar é... as pessoas, muitas vezes, elas perguntam assim, tá, e qual, então, é o intercâmbio mais barato? Então, os 3 destinos onde os valores de intercâmbio costumam ser mais baratos são a África do Sul, tá? E, sim, existe intercâmbio de inglês na África do Sul, apesar de não ser a língua mais falada no país. Então, um mês fala em Cape inglês Town, lá, não? Fala inglês, inclusive, com sotaque britânico. Falam inglês, mas não é a língua mais falada, eu disse. Qual que é a língua mais falada? Não sei, agora tô curioso. Eu olhei no Google, mas não é inglês, não. Eles têm vários dialetos que eles falam mais do que inglês. Inglês é tipo 10% da população. Que loucura, é verdade. Eles falam Zulu, Swati. Interessante. Interessante, né? Imagina também que imersão cultural você fazer um intercâmbio na África do Sul. Uau! Legal. Enfim, mas então, Cape Town, um mês de intercâmbio em Cape Town sai numa média de 8 mil reais, tá? E aí, claro, você também precisa incluir nesse orçamento mais ou menos 2.500 reais para você morar nessa cidade durante esse período de um mês, incluindo gastos com moradia, transporte, alimentação e lazer, tá? Então, aí no total a gente tá falando de o quê? De 10 a 12 mil reais por um mês de intercâmbio em Cape Town. Valor legal. Na Irlanda,
para você fazer um intercâmbio de um mês em Limerick, por exemplo, que é no interior da Irlanda, então o interior geralmente vai ser um pouco mais em conta, você vai gastar uma média de 7 mil reais pelo seu curso de inglês, e aí o custo de vida para se manter nesse mês, tipo, com acomodação, moradia, passeios, transporte, vai sair mais ou menos 1.000 euros, ou seja, 5.500 reais na cotação atual. Então, você tem aí também na faixa dos 12 a 12.500, 12 mil, 14 mil reais por um mês. E a Argentina, caso você tenha vontade de aprender espanhol, a Argentina é uma ótima opção e é uma das opções mais em conta para quem tem vontade de aprender espanhol. Então, um mês em Buenos Aires sai aproximadamente 10 mil reais e o custo para passar esse mês lá com moradia, alimentação, transporte, etc., lazer, mais ou menos 2 mil reais, ou seja, também 12, 13 mil reais. Ou seja, valores bem parecidos para passar um mês nesses 3 países, né? África do Sul, Irlanda e Argentina. Então... E aí, é importante, né? As pessoas vão falar assim, mas isso não tá certo, né? Eu gasto muito mais do que isso. Provavelmente você gasta muito mais do que isso e a gente tá colocando aqui o que você vai pelo menos gastar, né? O teto é infinito, você pode gastar muito mais, dependendo de onde você mora, quantas pessoas moram na casa com você, o estilo de vida que você leva, o que você precisa de mínimos necessários, enfim, tem várias coisas que acrescentam nesse valor. É importante vocês saberem que isso aqui vai ser daqui para cima. Não se prepara para gastar menos do que isso. Fala assim, não, vou tentar gastar menos do que isso. É muito difícil, muito difícil. Eu recomendo você pensar que isso é a base, para daí para cima. E aí para cima como a gente falou, vai muito do seu estilo de vida, do que você está preparado para fazer. Ah, mas como é que é o meu estilo de vida? Vou dar um exemplo aqui. Você vai lá para a África do Sul, você tá colocando que vai ser mais ou menos R$2.500 por mês, só que você adora sair para tomar uma cervejinha e jantar fora pelo menos 2, 3 vezes por semana. Vai aumentar o seu custo. Vai. Ah, mas eu quero ficar fazendo viagem para lá. Viagem não é barato porque todos os países os destinos não são tão próximos. Ah, mas eu vou comprar um carro então para viajar de carro. Você vai gastar com documentação, com manutenção do carro, com taxas, impostos de ter um carro, etc, etc. Idem Irlanda, idem Argentina. Tudo que você acrescenta é fora do padrão, fora do mínimo de um estudante, vai custar para você mais. É só você lembrar, de novo, empatia, né, gente? Como é que é ser um estudante no Brasil? Como é que era a sua vida quando você vê, às vezes, uma pessoa que está ali na facul, começando a facul, está no colegial ainda. Essa pessoa, se ela mora com os pais é diferente, mas se ela mora sozinha, ela está no mínimo ali. A pessoa que veio do interior, que foi fazer o intercâmbio dela em São Paulo, o intercâmbio dela no Rio, o intercâmbio dela, sei lá, em Belo Horizonte, onde for, para estudar numa faculdade boa e tal, você vai ver como é que é o estilo de vida dela. Ela não está fazendo jantar fora 3 vezes por semana e andando de carro e não sei o quê. Ela tá na vida de estudante. Ela tá ali dividindo casa, mora numa residência estudantil, né? Que acho que no Brasil tem outro nome, mas é residência estudantil, né? Acho que sim, república. República. Mora numa república, tá tomando a cervejinha do boteco, que é mais barata, não tá, né? Faz comida em casa, faz marmitinha. Esse é o rolê, tá? Então não compare o rolê de puta, eu aqui eu era gerente, não sei o quê, eu era Faria Limer. Não vai ser o mesmo estilo, a não ser que você gaste muito mais. Exatamente. Agora, voltando, só para finalizar essa parte dos intercâmbios que são mais em conta, uma outra opção interessante também para quem não tem muito dinheiro para investir, mas gostaria de ter uma experiência de intercâmbio, é fazer um intercâmbio de voluntariado, né? Então, assim, países como a própria África do Sul que a gente falou, mas também Nepal, Índia, Tailândia, Sri Lanka, Vietnã, Moçambique, Tanzânia, são destinos que têm intercâmbios de voluntariado. Geralmente, nesses intercâmbios, você ou vai pagar muito pouco, ou às vezes não vai pagar pela acomodação e alimentação. Então, também pode ser uma boa opção, caso o seu maior objetivo seja ter essa experiência de troca cultural com outro país. O intercâmbio de voluntariado também pode ser interessante para você. Agora, indo pro outro lado, pro pessoal que fala assim, olha, tá, mas pra mim, o meu intercâmbio tem que ser para estudar e trabalhar, porque eu preciso poder me bancar, ou pelo menos bancar uma parte dos meus custos durante essa minha experiência de intercâmbio. Então, quais são os principais destinos pra gente estudar e trabalhar? Vamos lá. Então, lugares que você pode trabalhar, como a gente falou, a Mar falou bem aqui, você geralmente estuda e você tem permissão de trabalho junto com os seus estudos. Não é um negócio que você vai só para trabalhar. Você tem que estar estudando também e você tem que estar indo para aula. Não adianta ficar faltando na aula, não, porque tem que cumprir o mínimo de participação, de attendance, né, de atendência, de estar nas salas de aula. Então, vamos lá. A gente tem os principais países: Austrália, Canadá, Espanha, Malta, Irlanda e Nova Zelândia. Países onde a gente tem essa permissão de trabalhar enquanto você estuda. Tá? Então você vai com visto de estudante e aí você pode trabalhar geralmente 20 horas semanais, que é um meio período. Então geralmente você estuda meio período, 20 horas ou 15, às vezes 15 horas semanais até 20, e aí você trabalha 20 horas semanais também.
E aí você tem períodos de férias, etc., onde você consegue ter essa margem para você trabalhar 40 horas semanais. Cada país tem a sua margem de quando que é as férias, né? De qual mês até qual mês. Então não é um negócio que dura muito tempo, mas você pode, às vezes, fazer uma graninha a mais se você ganha por hora e trabalha mais horas durante as suas férias. Então vamos lá. E aí, falando sobre trabalho, você pensa assim, dá para eu pagar minhas contas? Lembrando lá os seus custos que você tem, acho que vale a gente apresentar aqui quanto que se ganha por hora em cada país. Boa. E quanto que se ganha por mês de salário mínimo, tá? Então, geralmente, quando você trabalha por hora, você vai receber um valor por hora. Eles não vão falar assim, esse aqui é o valor mensal para você trabalhar e tá aí as horas que precisa de você. É o contrário. No Brasil também é a mesma coisa, tá? Vai pensando que não, porque a gente não tá acostumado. A gente tá acostumado a ganhar por mês no Brasil, e aí esquece que existe trabalho pago por hora. Existe também trabalho pago por hora no Brasil. Se eu não me engano, a hora do Brasil é R$6, R$8. É bem pouco. É um valor bem baixo. Eu vou chutar aqui que seja 10, ainda é um valor bem baixo. Quanto que é por país? Austrália, valor mínimo é $23 australianos por hora, 23,23. E aí, se você ganhar por mês, dá mais ou menos $3.716 australianos. Isso se você trabalhar 40 horas, né? Se você trabalhar 20 horas, $1.858 australianos. Mas mais uma vez, você raramente, talvez não conheça uma situação de você, vou trabalhar aqui sendo pago por hora, mas aí eu já sei quanto eu vou ganhar no mês. Não, porque você é chamado para trabalhar essas horas, às vezes trabalha mais horas, menos horas cada semana, etc. Né? Trabalho o que é assalariado, o trabalho que é pago já com valor já pré-definido, né? Esse aqui é o meu salário mensal. Ele já é acordado com você, independente das horas que você trabalha. Então, é por isso que é importante você saber o tipo de trabalho que você está pegando também. Canadá, $16 canadenses, 16,65, ou 2.664 por mês se você fizer as 40 horas. E Espanha, 1.332. Isso. 1.332, justo. Por 20 horas. Espanha, 6,75 euros por hora, ou 1.080 euros por mês, ou 540. Malta, 7 euros por hora, ou 1.120 euros por mês. Irlanda, 11,30 por hora, bonito, hein? Ou 1.808 por mês. Nova Zelândia, $22,70 neozelandeses, ou 3.632 por mês. E aí, como que é a conversão? Já estou jogando no Google o valor? Ele vai mostrar a conversão para vocês. Até é importante você saber que, antes de você converter, que você vai gastar na mesma moeda que você está ganhando. Então, não é converter para o real, porque você não está pagando nada em real lá. As pessoas esquecem, se eu fosse trabalhar fora, ganhar R$20 mil, mas você vai gastar muito mais R$1.000 também. Né? E também, antes do olhinho crescer muito e ficar muito animado, não esquece que o custo de vida também varia muito de um país para o outro. Então, tem que ver o que... Não é porque um salário é mais baixo num país que o seu poder aquisitivo naquele país vai ser necessariamente menor. Então, tem que dar uma pesquisada também, entender mais sobre custo de vida em cada país. E aí, você vai poder fazer uma decisão mais acertada ou ter uma ideia melhor do que isso realmente significa, né, esse salário em, enfim, exato, poder de aquisição. Exato. Você pega dois exemplos claros aí, Espanha e Irlanda, quase o dobro que você ganha ali por hora, mas o custo de vida praticamente o dobro também. Então, no fim das contas, quanto que sobra no seu bolso? Essa é a pergunta. Exatamente. Então tá, Du, agora que a gente já conseguiu entender um pouco melhor sobre os valores, sobre as possibilidades os tipos de intercâmbio e qual o melhor intercâmbio para sua idade ou para sua disponibilidade de tempo, de dinheiro e tudo mais, a gente para e pensa, bom, tem mais de 200 países no mundo, como que eu escolho um país para eu fazer intercâmbio, né? Tem o mundo inteiro para eu viajar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quais os principais destinos agora de intercâmbio, os principais países para você fazer intercâmbio. Vamos começar pela Europa, que foi o destino que a gente escolheu para fazer o nosso intercâmbio pela primeira vez. Dentro de Europa, a gente tem a clássica Irlanda, né? Poxa vida, por que não? Terra do Leprechaun, Guinness, U2. U2 dá pra passar, né? Onde começou em Dublin, enfim, tem muita história, Irlanda, país antigo. E o que tem de... Por que a Irlanda é tão atrativa para os brasileiros? Por que as pessoas gostam tanto de lá? Porque a Irlanda é um país, como a gente falou antes, é um país que te possibilita estudar e trabalhar. Então você tem essa possibilidade. É um país que, por conta do Brexit, é um dos países mais fortes hoje com o inglês como primeiro idioma dentro da Europa. Então é o principal destino, porque seria o segundo a Malta, que a gente vai falar um pouquinho também. Terceira coisa, você tem muitas grandes empresas que usam a Irlanda como um incentivo, por conta do incentivo fiscal, como uma base europeia. Então você tem muita oportunidade de você conseguir entrar nesse pool aí de grandes empresas de tecnologia, de empresas que estão lá, seja na farmacêutica, etc., e conseguir um cargo legal, conseguir uma oportunidade de carreira no seu trabalho também. Tem um salário
que é relativamente mais alto do que da média também. Então você tem várias vantagens interessantes, enquanto Irlanda sendo o seu destino do intercâmbio. Que mais? Tem muito brasileiro lá, então você pode... Tá com saudade do Brasil? Só não tem o calor do Brasil, mas tem a comida do Brasil, nossa, tudo. tem os brasileiros. Tem um mini Brasil, né? É impressionante. E também tem a possibilidade de você, por você estar na Europa, de você viajar para muitos países, você conhecer muitos países diferentes durante o período do seu intercâmbio. Como o Edu comentou lá mais no começo do nosso podcast, acaba que você trabalhando nesses países, mesmo essas 20 horas, você acaba conseguindo, se você se programar direitinho, fazer viagens, enfim, e ter essas experiências, mesmo você trabalhando só 20 horas. É só você se organizar bem. Agora, quanto que custa fazer um intercâmbio na Irlanda? Para você estudar e trabalhar na Irlanda, você precisa contratar um intercâmbio de 8 meses de duração, tá? Ou seja, que geralmente são 6 meses de estudo e 2 meses de trabalho, que eles falam que são os 2 meses dentro de um ano onde você poderia trabalhar 40 horas e não só 20 horas, tá? Então, os valores também, eles vão variar dependendo da cidade, porque claro que Dublin, por ser a capital, acaba que o custo pode ser um pouco mais alto. No interior, o custo vai ser um pouco mais baixo. Mas para dar uma média de valor para vocês, a gente vai colocar a tabelinha aqui na tela. Então, em Cork, um pacote incluindo curso de inglês, acomodação e seguro governamental por 8 meses, vai ficar entre 11.800 e 13.000 reais. Tá? Importante uma coisa aqui, tá? A gente tá falando essa acomodação é lá aquelas primeiras semanas só, não é as 8 meses de acomodação, não. 8 meses de acomodação vai ser muito mais caro do que isso, tá? Isso, 2 semanas, 3 no máximo de acomodação, é o que tá incluído aí. Depois, Dublin, a gente vai ficar entre 14.900 a 18, 19 mil reais, pelo mesmo pacote. Galway, esse valor vai um pouquinho mais alto, de 16.800 a 22 mil reais. E para Limerick, esse valor cai um pouquinho, de 12.300 a 14, 15 mil reais. Isso é só o curso com essa acomodação do comecinho, temporária, e o seguro governamental, que é o básico, tá? Você tem que incluir aí também outras coisas. Você vai ter que tirar a documentação. Então, a documentação, que é o IRP, vai ser mais uns R$1.500, 300 euros. Você tem a passagem aérea, que, mais uma vez, dependendo de que cidade do Brasil você está saindo, você tem que fazer muito mais ponte aérea, vai custar mais caro. Pode ser que custe R$3.000, pode ser que custe R$6.000. Você tem o seguro saúde, que é um seguro que vai além do governamental, que tem uma cobertura maior. E a gente tem até um link para você fazer cotação, que vai ser bem legal, porque você consegue já pegar os melhores valores. Foi por lá que eu fiz, inclusive, meu seguro para vir para cá, para a Califórnia. Porque eu cheguei aqui, né, inicialmente não tinha. É a melhor forma, porque é um dos mais baratos que tem. Eles têm uma cobertura muito boa, tem um premium lá muito alto. Então é excelente, principalmente para quem não quer arriscar gastar em euro ou em dólar, né, caso aconteça alguma coisa, vai parar no hospital, sei lá, por uma gripe. Então você vai gastar mais ou menos uns R$3.000 pro seguro saúde. Vai depender, sem falar depender, mas o valor é por período, né? Então, um período maior, você vai gastar um pouquinho mais, mas dependendo de um período muito longo, você às vezes consegue um valor mais baixo, médio, por dia, por exemplo, ou mais baixo, médio por mês. Então, vai dessa média do que você vai conseguir, dependendo do seu prazo. Isso. E aí também, claro, a gente não pode esquecer que quando você vai fazer intercâmbio de 8 meses de duração na Irlanda, você precisa de uma comprovação financeira de 4.500 euros, que é um valor que o governo exige para você provar que você pode se manter no país até você conseguir um trabalho ou alguma outra coisa assim. Então, 4.500 euros. Agora, quando a gente está gravando esse vídeo, agora no começo de 2024, vale sempre checar no site oficial do governo para ver se esse valor continua o mesmo. E aí, claro, vai variar de acordo com a cotação, quanto que isso vai ser em reais. E a gente sempre... Só para finalizar, a gente também sempre recomenda levar um pouquinho a mais, além desse valor, né, ali por volta de 500 euros, mais ou menos, para os seus gastos iniciais, porque às vezes entre o período de você chegar e você conseguir tirar o seu visto, você não pode gastar esses 4.500 euros, né, melhor não gastar. Então, é bom você ter um pouco de dinheiro extra para suas despesas iniciais. Exato. E aí, a gente depois não vai aprofundar por cidade, porque a variação também nem é tão grande assim, mas é vocês entenderem, porque a gente vai falar de vários países aqui, que existem os custos que você tem de você morar nesse lugar, nesse país. Então, por exemplo, na Irlanda, como a gente comentou, a gente já fez um censo já por 3 anos seguidos e a gente tem esse valor, já está anualizado e com médias, né? Então a gente resolveu pegar essas médias para trazer para vocês terem uma base, como a gente falou, de quanto você gastaria por mês, por exemplo, para você morar num país desse, para saber se as contas fecham para você que está com essa intenção de morar fora. Por exemplo, o custo de vida na Irlanda, na média você vai gastar num quarto que você vai compartilhar, tá? De 350 a 500, pode até subir um pouquinho mais, 600, dependendo do bairro que você tá. Às
Às vezes você tá num bairro que tem muita demanda, às vezes você quer dividir com menos pessoas, mas 350, 500 você consegue um quarto compartilhado. As contas de luz, internet, gás, na média, 90 euros por mês. Pode ser que no inverno sobe um pouquinho, no verão cai um pouquinho, porque você usa menos eletricidade para aquecer a casa, mas vai ser mais ou menos esse valor. Supermercado, mais ou menos 150, 180 euros por mês. Mais uma vez. Mas eu só gosto de comer whey protein com, sei lá, com coisa orgânica. Aí você vai gastar mais. Transporte, 80 euros mais uma vez. Você vai andar de bicicleta só? Vai andar só a pé? Você vai ficar pegando táxi? Vai diminuir. Então, o transporte, pensa assim, quanto que eu vou precisar, com qual frequência? Geralmente, um ônibus custa 2,50 euros por jornada. Se você for usar um ônibus todo dia, uns 4. Se for usar só para ir para a escola, por exemplo, você vai gastar aí seus 80, que é o que a gente colocou aqui de mês. Então, você sabendo como é que é a sua rotina e quão frequente você precisa usar um transporte público para você saber se vai gastar muito mais, muito menos, mas a média é mais ou menos 80 euros. Ou seja, custo de uns 750 a 800 euros mais ou menos por mês, como a gente já falou. Aí, se você olha só a conta que você pode fazer, quanto que é 800 euros dividido por quanto que é o salário mínimo na Irlanda? Era 11 euros e 30, mais ou menos? Agora 12,70 em 2024. Então, se eu dividir 800 por 11, 72 horas. Com 72 horas mais ou menos de trabalho, eu pago minhas contas. Você tem uma ideia, com o salário mínimo, tá? Se você ganha um pouquinho mais do que mínimo, então a conta muda. Mas você divide pelo número que você ganharia por hora, mínimo, para saber quanto você gastaria. Quantas horas você precisa trabalhar para você suprir. Aí você fala, é viável trabalhar 72 horas por mês? Dá a média que a gente falou lá, de 20 horas semanais, você consegue bater essa meta. Legal, boa conta, gostei. Dá pra exemplificar, dá pra visualizar bem. E claro, se você tem interesse em fazer um intercâmbio na Irlanda e não sabe direito por onde começar, além de todo o material e conteúdo online gratuito que a gente tem aqui no YouTube, no nosso site, a gente também fez uma versão super mastigadinha e organizadinha para você que não gosta de ficar entrando em um monte de link, quer ir para um lugar só e saber tudo o que precisa, no nosso e-book sobre intercâmbio na Irlanda. Então a gente vai deixar o link aqui, caso você tenha interesse em adquirir esse e-book lindinho, super, super completo, para quem realmente não gosta de clicar em todos os links e ficar procurando informação em vários lugares diferentes. Então a gente vai deixar ele aí. Próximo destino, Edu. Portugal. Esse, Edu, é para aquele pessoal que quer sair do Brasil, quer ter uma experiência fora do país, mas não quer aprender outra língua, quer ficar tranquilo, falar um português, mesmo que seja um pouquinho diferente. Então, tem Portugal como opção. O tipo de intercâmbio mais comum em Portugal é ir para Portugal para cursar uma faculdade, uma universidade, ou seja, um curso de ensino superior, tá? Na média, o valor desses cursos aí vão ficar entre 3 e 7 mil euros por ano, dependendo da localização, da instituição e do curso, tá? O bom é que brasileiros têm menos burocracia para estudar em universidades lá em Portugal, né? Por causa dos acordos que existem entre os dois países. Então, até mesmo o Enem, por exemplo, ele é válido para você ingressar numa universidade portuguesa. E o diploma de lá é aceito no Brasil também. Então, como tem bastante troca, né, bastante acordos entre esses países, também tem essas facilidades, caso você decida fazer um curso de ensino superior por lá. Aí tem 2 tipos de visto para você estudar em Portugal. O primeiro é um visto de estada temporária, que é para períodos de estudos de 90 dias até 1 ano. E o visto de residência, que é para período superior a 1 ano. E aí ele é válido durante todo o intercâmbio, ou durante todo o tempo do seu curso, tá? Também é importante lembrar que esse visto de estudante não dá automaticamente o direito de você trabalhar em Portugal. Mas, caso você consiga uma oferta de trabalho em Portugal, você pode solicitar uma autorização de trabalho no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e aí você pode também ter a permissão para trabalhar lá no país durante os seus estudos, inclusive. Legal. Por exemplo, Portugal, uma vantagem com relação à Irlanda e outros países como Inglaterra também, é que você tem um clima muito melhor, é quentinho, você tem um verão mais marcado e um inverno mais marcado, então você consegue aproveitar mais as 2 temporadas. Você tem muita praia maravilhosa, por exemplo, quem gosta de surfar, tem Nazaré e tal, praia de assim, surfista top, assim, que vai pra lá. Você tem cidades que estão virando tech hub, né? Então Lisboa tá sendo um centro ali tecnológico muito legal. Tem oportunidades de grandes empresas que estão indo para lá também. Tem muitas empresas que terceirizaram serviços para lá, então você tem essa oportunidade de trabalhar em grandes empresas. Você tem umas cidades que são mais tranquilas para você ter um rolezinho lá, tipo Porto e tal. Então, é um país interessante. Às vezes o idioma não é o que você tem como meta, às vezes você já fala o idioma, você às vezes não quer aprender o segundo idioma, então é um destino interessante.
Isso mesmo. Outro destino também na Europa, bastante comum, né, de destino de intercâmbio, é a Alemanha. E não só para quem quer aprender alemão, mas lá também existem muitos cursos em inglês, tá? Então, a Alemanha é um destino legal, sim. E a Alemanha também é um país que tem a fama, né, de ter esse apreço pela educação de qualidade, então também tem esse ponto positivo, que é você vai encontrar ótimas escolas e ótimas universidades por lá. Alemão é uma língua que, no mercado de trabalho, é muito valorizada. Então, se você fala alemão, você também ganha muitos pontos aí e abre muitas portas no mercado de trabalho. E se você tem interesse, por exemplo, em estudar lá na Alemanha, você pode, além do intercâmbio de idioma ou de ensino superior, você pode ir trabalhar no país como au pair ou com voluntariado. E durante o período do seu curso universitário, você também tem permissão para trabalhar 20 horas por semana na Alemanha. Então, ou seja, você pode estudar e trabalhar lá também se você estiver fazendo um curso de ensino superior, o que ajuda a bancar os custos e acaba facilitando para muita gente. Legal. Algumas coisas importantes sobre a Alemanha. A gente... mas eu não sei falar alemão. Se você está numa cidade grande, Munique ou Berlim, você consegue se virar com o inglês muito bem, porque as pessoas falam inglês muito bem, mas é importante citar que se você vai para o interior, ou se você vai tentar... Se você quer ter uma profundidade ali, uma imersão cultural, é importante você aprender o idioma, então aprender o alemão. É um país riquíssimo, um dos países mais ricos da Europa, então você tem muita oportunidade interessante lá das próprias indústrias alemãs. Então você tem BMW, Mercedes, você tem T-Mobile, né? Grandes empresas que estão lá, você tem oportunidades dessas grandes empresas que estão já lá, não são empresas, por exemplo, na Irlanda, que a gente citou, que vêm dos Estados Unidos, outros países, para poder ter essa isenção fiscal, né? Então, por outros motivos. Lá não, ela é porque é um polo muito forte de emprego e você tem muita conexão de trem para tudo quanto é lugar, então é muito fácil você viajar, diferente da Irlanda, que você precisa de um avião para qualquer lugar que você vai, porque você está numa ilha. Então, na Alemanha, você está no meio do continente, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a Alpes, você consegue esquiar, no outro dia você consegue descer para uma praia, você pode ir para a França, você pode ir para a Bélgica, você pode viajar, é muito mais tranquilo viajar, é muito rápido. Então, se você gosta de viagem, se isso é um foco para você, se você quer um país que é muito forte, um país que vai te dar um idioma que vai te representar muito bem no mercado, é interessante, porque lá você muito provavelmente vai conseguir fazer tanto alemão quanto inglês, aprender já 2 idiomas, tá num país que é muito rico, tá num país que tem muita possibilidade, muita probabilidade de emprego também, e de viajar bastante. Então é um país que eu gosto bastante. Eu quase fui morar lá, numa fase aí do meu intercâmbio, porque consegui um emprego lá, era para me mudar, e aí eu acabei desistindo e não fui, nos últimos anos aí. Muito bem. Dankeschön, Edu. Ali pertinho da Alemanha a gente também tem a França, né? Para quem acha essa língua tão bonita, né, muitas vezes sensual, que é o francês, a França também pode ser uma opção para você. Existem vários tipos de curso de francês também disponíveis, e claro, depende tudo vai variar de acordo com a cidade que você escolher e tudo mais, mas você pode sim fazer um General French, que é o francês geral, que tem do básico ao avançado, ou seja, muito parecido com o inglês. Também tem Business French, para quem precisa de inglês para o mercado de trabalho. Você também pode estudar francês para negócios. E você também pode, claro, optar por fazer um curso de ensino superior na França e fazer um intercâmbio que na França ele é conhecido como Passeport Talent, que é o talento de passaporte. Enfim, não me perguntem, mas também essa opção para quem quer fazer a universidade na França. Se você está se perguntando se você pode trabalhar na França, eu vou responder para você agora. Sim, se você decidir cursar uma universidade na França, você pode aplicar para um visto que chama Working Holiday, que permite que estrangeiros morem e trabalhem no país para você ter uma experiência na França, isso durante um período de até 1 ano. Mas é importante você lembrar ou saber, né, que para isso você precisa ter entre 18 e 30 anos. Então esse visto de Working Holiday que te dá direito a estudar e trabalhar, ele funciona se você tiver entre 18 e 30 anos de idade. Falou, millennials já estão quase saindo de novo. E, enfim, para solicitar esse visto é só ir no consulado da França, que na sua cidade no Brasil, e solicitar o visto. Então, tá aí mais uma opção. E a França também tem muitas dessas mesmas facilidades ou, enfim, pontos positivos que o Edu comentou sobre a Alemanha também. Essa possibilidade de você viajar ali pela Europa e conhecer outros países, aprender uma língua nova. Então, ensino superior de qualidade. Você fez um mini intercâmbio lá na França, não fez? Não, eu fiz na Espanha, que é o nosso próximo país, Edu. Mas você não... Eu queria entender, porque você chegou a passar um tempinho na França, né? Você viajou muito pra lá. Na França, eu acho que tem...
Acho que uma das mais... Você não foi pra... Não? Não, Você França só vai pra Perpignan lá e depois, na verdade. só passei um pouquinho. Uma grande vantagem da França, junto com a Alemanha também, tá? É muito parecido. Os dois países são países muito fortes, muito ricos, muito bem posicionados, geograficamente falando também, né? Então a geopolítica deles é muito forte. Eles têm uma influência muito grande na União Europeia. E a França também ela é muito conhecida porque você tem muito acesso a muita coisa gratuita. Os impostos são mais altos lá, mas você tem muito acesso. Então, eu tenho muitos amigos brasileiros que moram lá porque eles falam, aqui meu filho tá fazendo escolas maravilhosas de graça, tem melhor médicos do mundo de graça, e eu tô fazendo um mestrado de graça, enfim, é uma coisa muito interessante para quem até quer se estabelecer a longo prazo, então começar a pensar naquele destino, você ter o idioma como um dos principais fatores, porque também é um diferencial para você. Então acho que é mais um país que é muito forte. Dependendo né, se eu tivesse com os seus 18 ou 30 anos, seria com certeza uma das primeiras opções que eu colocaria na minha lista. Né? Hoje em dia que a gente sabe muito mais, a gente fica pensando, né, o tanto de, enfim, possibilidades que existem por aí. Mas, enfim. Próximo destino, então, a Espanha, que sim, esse sim foi onde eu fiz o meu intercâmbio de curta duração, vamos colocar, em 2022, quando eu saí da Irlanda por um tempinho. E fiquei lá na Espanha estudando espanhol e depois viajando pelo país, foi incrível. É um ótimo destino para quem quer aprender espanhol, né, que provavelmente é o segundo idioma mais procurado aí para intercambistas, porque você pode trabalhar e estudar durante o período do seu curso lá na Espanha. Então, você tem alguns tipos de visto, né? Você tem os vistos de curta duração, que são de 3 a 6 meses, e de longa duração, que é para mais de 6 meses. No caso, quem faz esses cursos de longa duração podem trabalhar 20 horas por semana, ou seja, bem parecido com a Irlanda, que a gente comentou. Então, se a sua vontade é aprender espanhol, você tem essa opção. E uma coisa muito interessante para quem tem vontade de ir para a Espanha é que lá você tem a renovação ilimitada do seu visto. Ou seja, você pode renovar o seu visto de estudante quantas vezes você quiser. Você pode seguir estudando espanhol e aprendendo o quanto você quiser. E você precisa só, para essa renovação, né, você precisa apresentar o comprovante de renda no mesmo valor de quando você começou o seu intercâmbio, que é de 7.000 euros. Então é um valor meio salgadinho, tem que se controlar aí para não sair gastando tudo durante o ano e depois não conseguir renovar. Mas, se você fica 3 anos estudando lá, sendo um cidadão não europeu, tá? Se você fica 3 anos estudando e trabalhando na Espanha, você pode pedir uma autorização de residência. Ou seja, você tem a permissão de trabalhar e morar regularmente na Espanha, se você renovar o seu visto de estudante aí 2 vezes, ou seja, por 3 anos. Legal, né? E Má, você fez intercâmbio lá na Espanha, conta um pouquinho Sim. das vantagens lá com relação a outros países. Eu sempre gostei muito da Espanha enquanto destino, assim, já tinha conhecido algumas cidades, e pra mim, principalmente depois de ter passado tantos anos, né, na Irlanda, ir pra Espanha, o clima, claro, faz muita diferença. Você tá lá, é calor, a comida é maravilhosa. Dentro do país, assim, você consegue viajar e ver muitos lugares diferentes. O povo, eu achei, pelo menos a minha experiência, o povo foi muito amigável, muito gentil, sabe? As pessoas viam que eu tava me esforçando ali pra falar espanhol e aprendendo e tudo mais. Então, as pessoas foram super simpáticas no geral. Você também tá super pertinho ali da França. Como eu comecei por Barcelona, que tá ali no norte, eu cheguei a viajar um pouquinho pra França, que foi o Edu confundiu por causa disso. Então, você tem acesso muito fácil ali para toda a costa do sul da França. E aí eu fui descendo, né, pelo litoral, pela costa leste da Espanha. Fui descendo pelo litoral até chegar em Gibraltar. E que também, enfim, foi super diferente, uma experiência super diferente, porque é um país tão... Você atravessa a fronteira a pé da Espanha para Gibraltar, enfim, foi bem legal, mas é um país muito rico culturalmente, assim. Eu aprendi muito sobre a história, porque eu fazia walking tour em todas as cidades que eu ia, então você acaba aprendendo muito sobre a história. E, enfim, uma experiência incrível, super recomendo, mesmo que seja para um intercâmbio de curta duração, que foi o meu caso, mas vale muito a pena. Eu e a Alec, a gente morou quase 2 meses em Valência na Campervan. Então, verdade. maior vantagem, além do clima maravilhoso, comida muito boa, muito barata. Muito boa mesmo. Melhores vinhos que você vai tomar por €1. Você vai ter Muito melhores olive oils, agora esqueci o nome, azeites de oliva. Azeite. Qualidade incrível. Muita coisa fresca, muita fruta, muita salada, coisa barata, assim. Peixes muito bons, as praias muito incríveis, e você tem, assim, desde praia badalada como a própria em Barcelona, né, você tem a Barceloneta, mas você tem
que eu não recomendo, inclusive, mas você Não. tem as praias maravilhosas pro sul ali de Valência, descendo mais. Você vai pra Málaga, que é maravilhoso também. Então você tem muito pra explorar. Você tem, inclusive, Serra Nevada, que você pode esquiar. Mesmo na Espanha, você tem um lugar pra Maluco. esquiar. Então você tem, assim, de tudo. Você tem de praia até neve. É um país enorme. Você Isso. tem, putz, tem cidade que a gente não imaginou, Zaragoza, que a gente não imaginou que ia ser tão incrível, maravilhosa cidade. Você tem Madrid, que tem muitos rooftops, pra quem curte um rolê num rooftop, assim, incrível, incrível. Madrid é bem mais uma São Paulo, uma Barcelona é mais próxima de uma Rio de Janeiro. O país é grande, então tem um pouco de tudo, você tem acesso a muita coisa também. Tá no continente, como a gente falou, então é fácil de acessar de trem e tal. Super recomendo, moraria facílimo lá também. Facílimo. E se você não for fazer intercâmbio lá, vá pelo menos visitar, porque vale muito a pena. E ainda nesse clima super caloroso e quente, a gente tem um outro destino de intercâmbio super quente aqui na Europa, onde se fala inglês, que é Malta. Que inclusive a gente já foi gravar lá. Malta. Já fomos gravar em Malta e foi muito incrível. Então, Malta é uma ilhazinha, né? Tem 500 mil habitantes. Ela fica ali entre a África e a Europa e ela tem esse clima quente, como a gente falou, e como ela foi colonizada por ingleses, ela tem nativos falantes de inglês, ou seja, se você quer aprender inglês, também é um destino bom para você. Você pode trabalhar com visto de estudante lá, mas só a partir da 13ª semana de aula, ou seja, se você vai fazer um intercâmbio de longa duração em Malta, você pode estudar e trabalhar lá também, tá? E se você decidir fazer uma universidade, você pode trabalhar desde o início do seu curso, ou seja, para ensino superior, você pode trabalhar durante todo o período, 20 horas semanais. Sim. A Malta é um lugar legal para quem curte muito história, né? Porque tem muita coisa histórica que aconteceu pela posição estratégica de Malta. A Má falou sobre o inglês, mas você tem muita influência da Itália. Então você tem as comidas boas da Itália, com Nossa. sotaque esquisito ali do inglês, meio italiano. Sim. Tem gente que fala um dialeto, inclusive, que é próximo do italiano, em algumas partes de Malta. Você tem acesso, de novo, né? Você está no Mediterrâneo, talvez muitos acessos de barco que você vai ter para os lugares, mais do que talvez de avião, porque você tem, apesar de ter aeroporto, claro, você está numa ilha. E aí, diferente da Irlanda, como não é um polo necessariamente de grandes empresas, para viajar, você pode pegar ou um barco para o continente ou pegar um voo para o continente, do continente você viajar e tal. Mas uma coisa que é bem legal também de Malta não é necessariamente uma coisa legal, é uma curiosidade de Malta, é que assim como Gibraltar, é um país onde é legalizado fazer apostas, jogos de apostas, né? Então cassinos é um negócio forte lá, se você gosta de cassino. E aí, por exemplo, grandes empresas que têm esse braço de apostas, cassinos, eles abrem uma filial lá. E aí você tem possibilidade de trabalhar numa grande empresa que lida com isso. Por exemplo, quando eu trabalhei na Zynga, empresa de jogos, eles tinham uma equipe para trabalhar com o Zynga Poker, que era o time que fez a parte de apostas, que era lá, porque era legalizado você operar de lá. Então, enfim, tá aí mais uma curiosidade e vantagem, talvez, para quem curta Malta. Sim, e lá, apesar do salário ser mais baixo, o custo de vida também é mais baixo, e como é um país muito turístico, tem muita oferta de trabalho na área de turismo. Então, para quem tem interesse, também fica aí essa dica, que pode ser interessante. Mais um destino que é na Europa, mas não é na Europa, né? Graças ao Brexit, a Inglaterra... É na Europa, mas não é na União Europeia. Não é na União Europeia. Mas, então, Inglaterra, claro, um destino super... um dos mais procurados pelos brasileiros, com certeza. Claro que mudou um pouquinho as regras depois do Brexit, como a gente já falou, porque o Reino Unido saiu da União Europeia, mas ainda assim é totalmente possível fazer um intercâmbio na Inglaterra. Então, tem algumas exigências específicas para quem quer fazer intercâmbio lá na Inglaterra. Se você for estudar inglês por menos de 6 meses e você não se importar em não trabalhar, é mais tranquilo, tá? Você pode entrar com visto de turista e carta de confirmação do curso e você pode fazer o seu curso de menos de 6 meses sem problema algum. Agora, se o seu curso for entre 7 e 11 meses, aí você precisa emitir o seu visto como intercambista ainda no Brasil, tá? E aí, se o seu curso for maior do que 11 meses, aí você precisa, na verdade, de um sistema bem mais complexo que vai somar várias exigências e você precisa ultrapassar um total de 40 pontos para você poder fazer inglês, um curso de mais de 11 meses na Inglaterra, e você precisa ter um nível de inglês intermediário ou avançado, ou seja, você não pode fazer esse curso de longa duração se você for um beginner, se você estiver começando a aprender a língua. Aí, Inglaterra é o que você falou, né? A questão do Brexit e tudo, mas tirando, mesmo com o Brexit, ainda é um polo muito forte. Londres é uma cidade com um polo
tanto financeiro, turístico, muitas grandes empresas que a gente achou que iam sair de lá e não saíram, continuam lá, o país continua com muita força, ainda tem muita influência, mesmo não sendo parte da União Europeia. Está passando por umas questões interessantes aí, principalmente com essa mudança de Prime Minister que teve recente, aí estão resolvendo algumas questões com dívidas internas e tal, problemas que acarretaram que eles mesmos levantaram, né? Problemas que eles mesmos geraram. Mas ainda é um país que ainda é glamour para muita gente. Né? Poxa, morar em Londres, morar na Inglaterra, tem uma coisa ali, né? Muita coisa saiu de lá, muita coisa muito poderosa saiu de lá. E aí, desde mercado, empresa, muita coisa que ainda é gerada dentro desse mercado britânico. Então, e fora, coisas assim, eu quero aprender inglês com sotaque britânico. Eu gosto dos Beatles, ou sei lá, eu gosto da Rainha Elizabeth, ou sei lá. Por vários motivos você pode ter essa opção. Mas você viajou muito para a Inglaterra, você foi ver os Beatles e tal. Tem alguma coisa que você acha legal de quem, por exemplo, quer fazer intercâmbio na Inglaterra, comparado com outro país como Malta ou Irlanda? Sim, eu vou bastante para a Inglaterra, né? Porque, enfim, meu coraçãozinho tem uma parte lá. E eu posso falar que, assim, do que eu vi até agora, nas minhas idas, eu acho que uma coisa que me chama atenção, vou falar, é um ponto positivo e um ponto negativo, vai depender, lá vai eu falar depender. Mas é que depende mesmo da perspectiva de cada um. Mas é que na Irlanda, existem muito mais brasileiros, né? Então, assim, a gente tem uma comunidade brasileira muito forte, o que em muitos sentidos é muito legal, é muito positivo. Mas, se você vai para um país, por exemplo, como a Inglaterra, onde tem menos brasileiros ou eles estão mais espalhados pelo país, acaba que você acaba tendo uma imersão maior na língua e na cultura do local. É a impressão que eu tenho tido, tá? Então, assim, pode ser uma impressão minha, até porque eu tô há muitos anos na Irlanda e eu vou pra Inglaterra passear, mas a impressão que eu tenho é essa, é de que acaba que a sua imersão na cultura e no idioma acaba sendo maior na Inglaterra por causa disso. E a Inglaterra é muito legal, porque como a Inglaterra tem muitas possibilidades de lugares para você passear e visitar, que você já ouviu muito falar e são muito famosos. Tipo assim, eu sempre quis ir para Glastonbury, para Stonehenge. Eu ainda não fui para todos, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Mas parece que é mais fácil o acesso a coisas diferentes e também, assim, a teatro, a shows, tem muito mais artistas e peças e tudo que vão para a Inglaterra do que vem para a Irlanda, né? Então, nesse sentido também de acesso à cultura e tudo mais, eu acho que é muito legal. Legal. Quem quiser saber mais, quer fazer intercâmbio na Inglaterra, quer saber mais sobre custos, até por questões de cidades e tal, tem um link que vai deixar aqui para vocês pedirem um orçamento para as agências que são parceiras nossas. Se eles entram em contato, mandam para os seus orçamentos, vocês já começaram até a levantar, ter ideia, ou já sabe para onde ir também, quer mais poder levantar para comparar mesmo o preço, faz isso. E como a gente falou para vocês, tem vários destinos que a gente quer falar ainda. A gente vai fazer uma parte 2, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas gravando. A gente tem Estados Unidos, tem Canadá, tem Ásia, né? Tem Nova Zelândia, a Austrália. E tem muita coisa que eu quero comentar para vocês sobre os Estados Unidos, que eu estou aprendendo aqui, que eu quero falar para vocês da perspectiva de quem mora aqui. Então por isso que eu queria dedicar mais tempo para isso e fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas se você gostou e tem interesse em saber mais, quer tirar dúvidas sobre coisas que a gente já falou, deixa nos comentários, manda para as pessoas que estão fazendo intercâmbio, planejando. E se tiver alguma coisa mais que a gente não respondeu ainda, que seja uma dúvida, ou seja, de um destino que você queira saber mais, coloca também nos comentários que a gente vai falar sobre o destino para vocês. Isso mesmo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando surgir a parte 2 e os outros vídeos aqui. E se você está ouvindo esse conteúdo em formato podcast, também já segue a gente, se inscreve aí para acompanhar os nossos próximos podcasts na sua plataforma preferida. E a gente volta em breve. Tchau!